Começando mais um episódio aqui do nosso podcast, da nova versão. Hoje nós vamos falar sobre um pilar que nós trazemos sempre para a revista, porque nós gostamos muito de falar. A parte da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar. E hoje eu trouxe uma pessoa que ela é tida como a rainha das agulhas aqui em Rio Preto. Mas eu já vou explicar o porquê. Antes eu quero dar as boas-vindas a Lari. Lari, obrigado pela sua participação. Agradecer também a Larome, da nossa querida Karen. Hoje nós estamos aqui com a fragrância exclusiva da nova versão. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em ter no seu ambiente uma fragrância exclusiva? Aquela fragrância que vai remeter à sua marca, ou até mesmo na sua casa, aquele cheirinho que as pessoas ao entrar vai se lembrar de você? Pois é, a Karen ela faz um trabalho maravilhoso hoje com o marketing olfativo. E ela pode criar a sua fragrância e trazer ainda mais posicionamento para a tua marca. Procure ela depois, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, seja muito bem-vinda, Tilá. Ensaiamos esse podcast durante um tempo, né? Não. Mas assim, graças a Deus ele saiu e hoje eu tenho certeza que, né, independente das brincadeiras, assim, a gente vai trazer assuntos sérios, assuntos realmente que transforma a vida das pessoas em vários sentidos, né? E você vai poder falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas para a gente começar, né, antes da gente entrar em assuntos realmente hoje que você trabalha, que você atua, eu queria entender, eu queria que você contasse para as pessoas também um pouquinho da Tilá, né? Como que foi essa sua jornada até você chegar de fato na acupuntura, florais de Bach, trabalhando com essas, poderíamos chamar de terapias integrativas? Sim, sim. Uhum. Maravilha. Então, assim, conta pra gente um pouquinho, o que fez você seguir por esse caminho? Bom, primeiro eu agradeço, né? É o primeiro podcast, estou muito feliz de estar aqui. Bom, Tilá já começa com um nome diferente, né? Que já é diferente, e a Tilá também já foi fazer naturologia, que é uma faculdade diferente. Mas Tilá significa alegria, é da tribo Xingu. E desde sempre eu sabia que queria fazer algo diferente como o meu nome, né? Que era alguma coisa da área da saúde. E no colegial, quando eu descobri o curso de naturologia, foi que eu me encantei. Achava antes que era medicina que eu ia fazer, porque não conhecia, né, a naturologia. E quando conheci, me encantei justamente por conta dessa visão integral, né, da utilização das terapias naturais, né, da união de várias terapias. E aí a minha busca começou na faculdade. Na faculdade tem uma série de terapias e a gente vai se especializando naquelas que a gente gosta mais. Sim. E aí a visão da medicina chinesa me encantou. Eu já fazia acupuntura, recebia acupuntura desde a época do vestibular. E aí acabei indo por esse caminho. Então, me tornando acupunturista já, né, fazendo a especialização ali mesmo, né, que fiz a faculdade de Florianópolis, é bem ruim, né, morar 5 anos lá, né, ruim. Então lá eu já fiz a especialização em acupuntura e especialização em florais de Bach, voltei, né, para Rio Preto, atuei aqui bastante, num spa urbano, sempre trabalhei em clínicas, né, fiz minha especialização, minha faculdade, a segunda faculdade em psicologia. Atuei como doula também, tive uma trajetória. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu não acabei atuando, porque logo depois eu já casei e veio o Breno, né, o meu filho. Então, mas ela contribuiu muito para os atendimentos, né? Uma contribuição para melhorar cada vez mais essa percepção, esse entendimento do ser humano. E como mãe, eu acho que dá até a virada de chave ainda maior, né? Sim, mais ainda. Né? Tilá, você falou sobre o seu nome, né? E de fato, o teu nome é marcante, porque eu comentei com você antes da gente iniciar, né? Na fase em que eu te conheci. Sim. Que faz muito tempo, nem lembro. Mas foi alguns anos. Foi lá para 2017, 2018, alguma coisa assim. E quando as pessoas falavam de Tilá, algumas pessoas que a gente estava próximo, assim, trazendo referência a alguma coisa do seu trabalho, sempre já me vinha na minha imagem você, mesmo não sabendo se era da mesma Tilá que eles estavam falando, mas porque nunca vi outra Tilá. Né? Só pode ser ela. Aí, assim, quem que escolheu o teu nome? Foi sua mãe ou foi seu pai?
foram os dois, né? Quando eu estava grávida, minha mãe estava grávida de mim, ainda não sabia, né? Ultrassom com precisão, né, se era menino ou menina, né? E aí eles estavam vendo um documentário da tribo Xingu. E aí nasceu uma indiazinha que chamava Tilá Tilá. Ainda bem que eles colocaram uma vez só, né? E aí, que significava alegria, alegria. Aí eles decidiram, porque meu bisavô era índia, que tem uma mistura, né? E aí, se eu fosse menina, ia chamar Tilá. E eu nasci parecida com a índia. Eu nasci com o cabelo pretinho, né? Depois foi mudando, né? Legal. Mas aí veio, né, dessa... E se fosse menino, o que seria? Eles comentaram com você? Não, eu não sei. Acho que eles já tinham uma certeza já. Acho que já tinha, aí depois vieram mais duas meninas, então eu acho que a leva foi de menina. Aí teu pai falou só, assim, não, né? vou parar porque... o menino não veio. Pai, aí o menino veio no neto. Olha que legal. Imagina o quanto que não deve ser mimado, né? Quase nada. Maravilha. Mas e tem isso mesmo, porque essa questão do nome, até teve uma vez que tinha uma antiga interagente, que na naturologia a gente não chama de paciente, a gente chama de interagente, porque paciente vem de mais passivo, daquele que só recebe, né? Tá. E o interagente tem essa troca, essa interação, que a interagência é construída junto, né? E aí, uma vez, tinha uma que estava ali numa sala de espera, e aí ela falou assim... tinha uma outra conversando na sala de espera do médico, falou, então, eu fui na Tilá. A outra levantou e falou, você sabe onde a Tilá tá? Porque eu perdi o contato dela e Tilá só pode ser dessa que você tá falando. Então, o nome acaba marcando a gente bastante, que lindo, né? Isso, Ô, Tilá, agora tem uma pergunta aqui para fazer para você. Você, né, trouxe um pouquinho, né, de como surgiu esse interesse. Agora, em que momento você realmente decidiu direcionar o seu trabalho para a área da fertilização e da gestação? Eu sempre gostei, desde a época da faculdade, quando a gente teve a matéria de hidroterapia, e aí a minha professora relatou também da questão do parto na água e tudo, e eu vim para cá com uma imagem, né, e antigamente, né, o cenário de Rio era diferente, falei, nossa, como que vai ser, né, então eu nem pensava em ser mãe, nem nada ainda, e já fui me inserindo, né, Tá. e aí, nesse movimento e tudo, e aí fui me encantando, aí foi aí que eu fiz o curso de doula, atuei como doula, né, há um tempo atrás, e aí depois foi a questão da acupuntura, ela sempre foi um chamado, mas por um longo, né, eu falo que pelo menos uns 4 anos, assim, iniciais, eu não atendia com acupuntura para gestante, para fertilidade, porque é um nicho muito específico. Então, aí eu queria entender, estudar bem, por que um autor fala que pode um ponto, não pode um ponto, né, um fala que pode, outro não pode, né, a combinação ali. E aí foi essa paixão, que foi desde sempre, e foi só crescendo, como vendo integrado nesse universo, né? O cuidado tanto para quem quer engravidar, como com a gestante, e esse contato, né, da mulher consigo mesma, porque na correria do dia a dia a gente se perde, né? A mulher está cada vez mais young, a gente perde esse controle, esse controle não, a gente acha que tem o controle, na verdade, né? Exato. A gente acha que a gente é linear, mas nós somos cíclicas, então é o estar em contato com cada fase, esse resgate, né, desse nosso momento, em respeitar, entender cada fase que a gente tem, então, que a gente não vai ser igual o mês todo e tá tudo bem, né? Então, tudo isso me encanta muito. E aí foi a especialização, fazer o curso mais específico para quem quer engravidar mesmo, né? O cuidado no puerpério, nessa mudança tão grande que é o puerpério. E aí foi a partir daí, né? E você acha, assim, que, falando até um pouco do trabalho que você faz com esse feminino, você acha que as mulheres hoje, elas estão chegando num patamar, eu falo nos dias atuais porque a gente tem visto muito isso, mas chegando no patamar de estarem realmente perdidas? Não posso generalizar, mas a gente acaba... É muito mais comum a gente encontrar, né, perdidas da nossa conexão, né? Eu falo assim, porque assim, a gente vê uma busca das mulheres por uma igualdade, que muitas elas brigam por essa igualdade, de assumirem papéis de destaque, né? Só que a gente também vê que vem vindo esse esforço já há um bom tempo e chegando aqui, nos dias atuais, existe uma questão de uma sobrecarga emocional muito grande. É porque a gente, né, na maioria das vezes, a gente conquista grandes, né, novos papéis, novas funções, o que é fantástico, mas a gente carrega também outras
funções, e aí vai se somando, né? Então, e aí tem essa questão dessa comparação que é muito cruel, né? Porque o homem e a mulher não são iguais energeticamente, fisicamente, né? A gente tem outras questões que nós somos iguais, mas a gente pode estar ali, ter uma mulher, por exemplo, empresária, super bem-sucedida, mas que ela também respeita as suas fases, né? Então, por exemplo, que na fase que tá ali menstrual, pré-menstrual, né? Não é que a gente não vai trabalhar, não é que a gente não vai treinar, mas nesse momento a minha produtividade em algumas questões pode estar diminuída, mas em outras vão estar mais favorecidas. Então, é esse respeito, né? E ao contrário, quando eu estou, né, já na fase ovulatória, aí a gente já está bem com outras questões, né, mais desenvolvidas. Por exemplo, né, eu falo quando a gente vai marcar uma reunião, se a gente puder marcar, né, na fase que a gente está na ovulação, normalmente a mulher ela tá mais como eu vou falar, mais segura, mais autoconfiante, né? É aquele dia que a gente vai olhar para o guarda-roupa e qualquer roupa tá ótima, porque daqui a gente tá ótimo, né? Depois, quando a gente está nas fases mais ins, já são uma fase mais de introspecção. Então, às vezes, dá uma insegurança um pouco maior, né? Nessa fase, às vezes, eu não vou ir numa reunião tão importante, mas essa fase é uma fase muito rica de insights. Então, eu vou planejar para a próxima fase. Sabe aquele dia que você senta no computador e que flui o texto, que você tá lá? É esse dia, porque as ideias vêm. Agora, na outra fase, você vai sentar, mas é tanta ação, tanta energia, e é aquele dia que a gente senta e, né, não flui o texto, né? Então, a gente saber utilizando o melhor de cada fase, né? Se planejando quando é possível, né? Então, e aí isso vem sido, a questão do yin, muitas vezes, ela vem sido interpretada de uma forma errada, né? Que parece que é ruim, né? Porque não é produtivo, porque às vezes não vai estar na atividade para fora, o yin ele é para dentro. Mas quando a gente encontra esse equilíbrio e se permite entrar em contato com ele, é o contrário, a nossa produtividade aumenta, né? E aí a gente está num equilíbrio. Que lindo, que legal. Muito legal. Tila, vamos entrar um pouco, então, na questão da acupuntura para a fertilidade. Então, a gente vai fazer algumas perguntas direcionando para esse setor, para essa parte aí. Então, para quem nunca ouviu falar, né? Como que funciona a acupuntura no apoio da fertilidade? Isso. A acupuntura, ela vai ajudar de duas maneiras principais, né? Então, primeiro a gente vai fazer um diagnóstico através da medicina chinesa, e aí a gente vai identificar qual que é o desequilíbrio principal daquela mulher, né? Então, nós vamos cuidar desse desequilíbrio e também junto em cada fase, equilibrando cada uma dessas fases que ela tem, né? Então, a gente divide em 4 fases, e aí normalmente a gente faz uma sessão por cada uma delas e equilibrando também. Então, é um trabalho bem individualizado que a gente vai olhar a necessidade daquela mulher. E aí, em cada fase, a gente vai estar trabalhando para estimular, né? Por exemplo, a ovulação, melhorar a qualidade do óvulo, melhorar a qualidade do endométrio, né? No homem, do espermatozoide, que muitas vezes a gente acha que é só a mulher, né? Mas tem questões que são masculinas, né? Então, a gente também tem essa acupuntura, né? Nas questões masculinas. E o mais comum que a gente fala, né? Da diminuição da ansiedade, mas a acupuntura, ela serve para atuar em cada uma dessas etapas. Mulheres que têm ciclos menstruais irregulares, ou que não ovulam, se não tem ovulação, não tem né, como ter a fecundação. Então, a gente vai identificar e vai estar trabalhando de acordo com cada uma dessas fases do desequilíbrio. E aí, quais são os protocolos mais utilizados, tanto para tentativas naturais, quanto para fertilização assistida? Então, aí acaba não tendo, nesse caso, né, muito o protocolo, né? Tirando o protocolo mesmo, que é, né, que é o de Paulus, que é o mais famoso, mas os protocolos a gente vai criar sempre junto, ali na sessão, né? Ele é criado de uma forma bem individualizada através dessa nossa avaliação inicial. E aí nós não vamos utilizar só acupuntura. A gente fala que é acupuntura para fertilidade, né? Mas na verdade está englobado também fitoterapia, orientações de estilo de vida, esse autoconhecimento, respeitando as fases, né? Então, na verdade, vai estar englobando uma série de fatores, porque não é só o que a mulher vai fazer ali na sessão, né? É durante todo
esse conjunto. E aí você falou um pouquinho da questão do protocolo de Paulus. É Paulus? É, de Paulus. E como que ele atua, então, na transferência embrionária? Ele vai... o protocolo de Paulus, ele é o mais famoso, né? Quando a gente fala assim, a pessoa pode nunca ter escutado falar de acupuntura para fertilidade, mas quando ela entra no universo da FIV, que ele é mais específico para fertilização in vitro, aí é o que mais se ouve falar, né? O protocolo de Paulus, justamente porque ele tem uma série de pesquisas já mais antiga, e ele aumenta a taxa de sucesso da FIV em até 20%. Né? Ele vai estimular a vascularização uterina, então ele vai trabalhar na receptividade do endométrio. Ele é utilizado na fase da transferência embrionária. Então, ele já está lá com o embriãozinho formado, na fase quando vai transferir, ele vai ajudar na nidação, dele fixar e grudar ali, que é o que a gente quer, legal. Né? Para ter a gestação. Né? A gente faz, né, uma sessão antes e uma sessão depois da transferência, né? E aí ele vai aumentar essa vascularização para aumentar a taxa de sucesso. Otilá, hoje os médicos, principalmente, eles têm consciência dessa abordagem e eles acham importante também? Ou você acha que ainda existe um certo bloqueio? Está aumentando cada vez mais, né? Por conta das pesquisas, das evidências, né? A gente sempre trabalha em conjunto, está aumentando cada vez mais. Eu até recentemente estive num congresso, né, que a gente trabalhou e que teve a parte médica em conjunto, tanto com a acupuntura, com a psicologia e com a nutrição. Trabalhando em conjunto com a fertilidade, porque é justamente esse trabalho, né, que a gente fala que é interdisciplinar. Ele vai além do multidisciplinar, porque é uma troca, né? Então, a gente vai trabalhando em conjunto com aquele paciente, cada um na sua especialidade. E está aumentando cada vez mais essa interdisciplinaridade. Ai, que bom, que bom. Tila, além da diminuição da ansiedade, aliás, né? Nossa, quase não estamos num mundo ansioso, né? Que outros benefícios a acupuntura pode trazer para quem está tentando engravidar? É justamente essa regulação das fases do ciclo, né? A gente trabalhar em cada fase, equilibrando, deixando a mulher bem preparada, né? Para melhorando a qualidade do óvulo, do espermatozoide, deixando ela preparada de uma maneira integral, né? Tila, assim, falando na questão de terapias integrativas, o Reiki hoje ele atua no alinhamento dos chakras. A acupuntura ela vai trabalhar pontos do nosso corpo também de uma forma física e energética ou mais física? Como que funciona? Trabalha com tanto a parte física como energética. Até quando a gente entra, por exemplo, tem pesquisas, né, mais ocidentais, que trabalham o efeito fisiológico daquela agulha naquele ponto que vai desencadear, né, o neurotransmissor e tudo mais. Mas a gente usa o diagnóstico e os efeitos da medicina, com a visão da medicina tradicional, né? Então, aquele ponto, ele está interligado, por exemplo, né, com o intestino grosso, que está ligado com a pele, que está ligado com as tristezas, com o outono. Então, tá tudo... A gente fala interligado, mas na medicina chinesa é como se fosse a mesma coisa, igual a água no estado sólido, líquido e gasoso. É a mesma energia, né? Das nossas... de emoção, de uma parte do corpo, de uma função. Legal. Né? E parecido com os chakras, eu falo que é uma visão minha, né? Que antigamente a gente não tinha tanto essa questão, né? Não tinha globalização quando a gente for, né, mais para trás. Então, cada povo na sua cultura partiu da observação do ser humano, da interação com a natureza, e foi dando nomes e explicações parecidas. Então, a questão, né, dos chakras, né, na Índia, a questão dos pontos de acupuntura na China, por exemplo. E quando a gente vai unindo, né, a gente vai vendo que os nomes são diferentes, mas, por exemplo, o chakra cardíaco e o VC17 têm funções parecidas, né? Porque é o mesmo ser humano, mas cada um identificou de um jeito, explicou de um jeito aquilo que via parecido, né? Legal. E aí você fala um pouquinho da importância de preparar esse corpo com antecedência, né? E por que o ideal é começar cerca de 3 meses antes? Porque a gente consegue, a gente fala 3 vezes, parece muita coisa, né? Mas se a gente pensar que cada fase, né, do ciclo, tudo, a gente vai trabalhar 1 mês em cada fase, né? A gente tem 1 mês, o ciclo todo. Então, em 3 meses, a gente vai passar 3 vezes em cada fase. Né? Então, é para a gente conseguir equilibrar aquela mulher, para ela estar
plena para conseguir, né, iniciar as tentativas. Porque muitas vezes o nosso foco, que a gente fala, não é o positivo ali, né? É o nenê no colo. Né? Então, às vezes, a gente conseguir equilibrar antes, trabalhar o antes, diminuir a ansiedade ali de já começar, né? Ter esse equilíbrio, ele vai favorecer com uma gravidez mais saudável, com menos intercorrência, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Pensando até na questão da gestação, do parto e do puerpério. Tila, e a acupuntura ela pode ajudar em casos de infertilidade com diagnóstico clínico mesmo, né? Então, que também é na chamada infertilidade sem causa aparente. São duas coisas. Ela tem a infertilidade com diagnóstico, que é aquela mulher que chega e fala, tenho endometriose, tenho ovário policístico. Então, a acupuntura vai ajudar nesses casos, né? Em outros casos também, né? Ela já sabe o que tem, né? Então, a gente vai trabalhar em conjunto com a medicina tradicional, né? Com a nutricionista, com a psicóloga, né? Com toda a rede. Mas muitas mulheres chegam pra gente que são infertilidade sem causa aparente e falam, já reviramos tudo, não tem, mas eu não engravido, tô tentando faz 4 anos, mas nos exames não dão nada. Então, que é infertilidade sem causa aparente. Mas para a medicina chinesa tem uma causa, porque tem um desequilíbrio que não gerou ainda uma patologia, uma alteração física nos exames. Mas a gente já consegue, através da avaliação da medicina chinesa, ver esse caminho, né? Então, a gente já consegue fazer o diagnóstico da medicina chinesa e aí tratar. Né? Por isso que a gente fala que a medicina chinesa, ela é preventiva, porque eu não preciso chegar a ter uma doença para ver que está saindo do equilíbrio e que se eu não cuidar, pode vir a gerar. Né? Maravilha. Perfeito. Agora nós vamos falar sobre a acupuntura na gestação. Né? Como que ela contribui para um bem-estar dessa futura mamãe, né? E a gente fala que é interessante ter esse acompanhamento de 3 em 3 meses? Na gestação, aí vai depender da gestação em si, né? O começo é sempre uma fase que eu gosto de estar ali bem atenta, e aí vai dependendo do caso da gestante, a gente vai intercalando, ou a gente segue, e vai na reta final também, na preparação para o parto, para o puerpério, né? Porque muitas vezes a gente pensa só na gestação e no parto, né? Focado no parto. Mas o parto, ele é um universo, uma portinha para um universo totalmente novo que vai estar acontecendo. Então, essa preparação física, emocional para a amamentação, né? A acupuntura já ajuda bastante, né? Na gestação, a gente vai trabalhar de acordo com cada fase da gestação. Então, por exemplo, a acupuntura vai ajudar no começo, naquele enjoo, no desconforto, né? Vai ajudar ali naquelas semanas que a gente fica mais ansiosa, que fala que é a semana mais crítica. Então, vai estar aumentando também, parecido com o protocolo de Paulo, né? A vascularização, então, essa nutrição para o bebê, né? Então, vai diminuir a ansiedade, mas também vai diminuir dor de cabeça, sem precisar usar o remédio. Então, já diminui esse uso de remédio, que na gestação o que a gente menos quer, né, utilizar. Ela vai ajudar no crescimento também ali adequado do feto. Tem alguns casos que quando o nenê tá pélvico, né, a gente ajuda, tem alguns pontinhos para ajudar ele, né, ele tá sentadinho, a gente estimula para ajudar ele a virar para facilitar para o parto. Dá uma espetadinha na né? bundinha dele. Na bundinha. Nem pensar, não! A gente coloca lá, mas isso é sempre uma curiosidade. Olha, como que você mexe o ponto lá no pé, lá na perna, e tá relacionado com o nenê que ele vai virar, né? Aí ele deve falar assim, quem que é essa vaca que tá me espetando? Quem é essa que tá aqui mexendo na minha mãe, na minha casa, né? Não, minha casa, na minha casa, tá mexendo aqui. Eu tô sentado e quero ficar sentado. Tô na minha zona de conforto aqui, né, Tila? Mas aí a gente aumenta, né, a movimentação ali e faz ficar, né, para facilitar a movimentação, e aí junto com os exercícios, né? Então, em cada fase a gente vai ter os benefícios, uma necessidade diferente, né? Pois tem a parte também da azia, e por aí vai. Então, cada desconforto, cada etapa. Até é bem interessante que tem alguns casos, né, ali próximo do 5º mês, também que é interessante, porque a gente pode... dependendo da mulher, do desequilíbrio que tem, né, energético, a gente pode prevenir uma série de intercorrências, né? Então, são um mês que a gente tem um carinho muito grande que ela volte no consultório para a gente conseguir estar trabalhando. Às vezes ela fala, a gestação tá tudo tranquila, né? Mas aí a gente cuida para continuar tranquila. Exatamente. E aí tem aqui, até eu queria
que você explicasse um pouquinho, que eu achei muito interessante. Você também trabalha com alguns casos específicos, como, por exemplo, bebê pélvico ou alterações no líquido amniótico. Explica para nós como que funciona isso daí, Tila. O bebê pélvico é o bebê sentadinho, né? Isso. Oh, perdão. Que é o que você falou, a besteira de dizer que é a agulhinha na bundinha dele, que é o bebê pélvico que está sentadinho ali, né? E aí, quando a gente quer, né, a gestante está em busca do parto, né, principalmente do parto natural, o bebê pélvico pode ser, né, dependendo da equipe médica faz, outras não. Tem equipes que já são especializadas, né, no parto pélvico, mas depende de uma série de fatores. Então, a gente é um estímulo natural que a gente faz, é uma das ferramentas que tem para ajudar ele a virar, né, a acupuntura, a moxa, né, que a gente coloca lá o calorzinho no pontinho, certo, da artemísia, né, então, que vai estimulando. E a questão do líquido é uma das intercorrências, né, até que eu estava comentando ali perto, né, do 5º mês ali, tem algumas questões que podem aumentar, né, ou diminuir o líquido a produção do líquido amniótico. E isso pode gerar uma série de consequências. Então, a acupuntura ela é coadjuvante ali, né, para estimular. Uma outra coisa que também é fantástica, a acupuntura, né, nessa questão, é a questão que muitas mulheres têm a parte de anemia, né? Então, a gente também consegue estimular ali a produção, né, de sangue, trabalhar ali, né, que aí, em conjunto com o tratamento que ela está fazendo, a resposta é muito mais potencializada. Né, muito legal. Muito legal. E aí, na preparação do parto, como que funciona? Aí a preparação do parto, eu falo que a gente já começa, né, no equilíbrio emocional, da ansiedade, já vem toda uma série de profissionais antes ali, né, em conjunto, em contato, né, com a doula, com a equipe dela, com a equipe médica. É um momento muito de acolhimento, que nós vamos escutar aquela mulher, né, identificar quais as reais necessidades, as dúvidas dela. E com a acupuntura, a gente vai favorecer, porque tem alguns desequilíbrios na medicina chinesa que podem gerar um parto, né, mais prolongado, né, ter umas dificuldades. Então, a gente já vai deixar tudo em harmonia para facilitar, para aquele parto ser mais fluido, né, ser mais leve. Então, para a gente trabalhar nesse sentido. Doula, eu tinha lá. E antes, como doula, era só o finalmente que você tava, né? Agora eu tô pensando nisso, quando a gente conversou pela primeira vez, né? E hoje não, hoje você acompanha todo o processo, né? A gente vai... Incrível. A doula, ela faz também, né? Faz essa preparação. Tem a preparação, tá. Aí tá lá no momento, né? E aí tem a doula do pós-parto também, que tem uma equipe, né? Dependendo da doula que faz, né? Agora eu só não estou atualmente no momento do parto, mas sinto muita saudade dessa parte. Eu queria saber, eu tava super com isso na minha cabeça, assim, eu falei assim, não, eu preciso perguntar isso também pra ti lá. Eu sinto muita falta, porque eu falo que o momento do nascimento de uma criança, né? Você sentir a presença de Deus naquele ambiente mais do que qualquer igreja, do que qualquer instituição, né? É mágico. E você tá ali, ser uma das convidadas para poder participar daquela formação da família, você olhar, né? Ver o olhar da mãe, do pai pela primeira vez no nenê, é algo surreal. Eu imagino. É muito especial. Nossa. Tila, vamos entrar um pouquinho agora e falar um pouco dos florais de Bach, né, equilíbrio emocional. De que forma que os florais de Bach podem auxiliar no equilíbrio emocional durante a gestação e outros momentos da vida? Os florais de Bach são uma das ferramentas que eu utilizo, né, nesses 18 anos de profissão. Desde sempre sou apaixonada por eles, porque eles ajudam a gente a equilibrar aquilo que muitas vezes sozinha a gente não está conseguindo. Eles não trazem nada de novo para o nosso organismo, mas ele vai potencializar e estimular o nosso corpo a produzir. Então, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, eu tenho dentro de mim a calma, a paciência, mas a ansiedade é tão grande que eu nem sei onde está essa calma, né? Aí, se eu tomo um ansiolítico, ele diminui a ansiedade, vai passando o efeito e eu vou sempre controlando. O floral não vai fazer isso, ele vai estimular essa calma e essa paciência. E assim com todos, eu estou com medo, a coragem, né? Todas as emoções. Ansiedade, tristeza, insônia. Então,
na gestação, a gente trabalha muito os medos da mãe, né? Da nova família. A gente consegue atuar na irmã, nos irmãos mais velhos, nessa adaptação, no ciúme. Então, a gente cuida da família toda, né? As inseguranças, muitas vezes, né? Do pai, né? Que tá ali, que ele tem um papel muito importante, que muitas vezes ele fica meio perdido com tanta mudança, porque o foco tá sempre na mulher, porque a mulher, né? Tá gestante, mas tem toda essa mudança da dinâmica familiar. E o floral, ele acompanha em todas as fases da vida, até que eu atendo muito na parte de concurso, de pré-vestibular, de OAB, né? Porque muitas vezes a gente estuda, mas é a parte emocional que acaba dando aquele branco, né? Eu sempre falo, a parte do estudo não é comigo, mas o equilíbrio deixa. Que legal. Tomando certo. E dentro disso que você está falando, das questões emocionais, o que as pessoas mais... O que levam as pessoas a buscarem mais os florais? Quais são as emoções que fazem essas pessoas buscarem mais? É muito, tanto a parte da ansiedade, insônia tá de campeão, né? Síndrome do pânico, burnout, porque tá todo mundo muito esgotado, né? Que é o que a gente vinha falando desse ritmo mais acelerado. Então, esses são os tops, né? Tanto na parte de preparação, né, para as provas, assim, atendo noivas, né, pro grande dia, né, nesse momento. Você falou, assim, sobre a questão desse equilíbrio, né, do medicamento e dos florais. Quanto tempo, em média, leva para um floral realmente começar a fazer efeito no nosso organismo? Isso é uma pergunta também muito... porque muita gente chega e fala, é natural, demora muito para fazer efeito, né? Não, quando bem tomado e bem prescrito, o floral, a gente começa a sentir a diferença na primeira semana. Tem pessoas que, ainda mais crianças, né, que já no segundo ou terceiro dia já começa a sentir a diferença. Né? Então, ele é rápido. O que acontece é que o floral, ele tem que ser bem orientado, né? Porque existem várias flores. Por exemplo, a gente chega para mim e fala, quero um floral para ansiedade. Existem vários florais para ansiedade, a gente precisa entender o perfil. Porque, às vezes, o foco nem é a ansiedade, é uma insegurança que está gerando uma ansiedade. Então, se a pessoa tomar o floral, às vezes compra já pronto, por exemplo, da ansiedade, vai falar, não faz efeito, porque não era exatamente para ela naquele momento. E não adianta ter lá tudo bonitinho e a pessoa não tomar, porque a gente precisa tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, essa já é a minha pergunta inicial. Você está disposto a tomar, certo? Porque a nossa correria, eu vou esquecer. Falo, então nem vamos fazer. Nem começa. Né? Porque não vai funcionar. Eu já tentei tomar as 16 gotas à noite e tudo mais, porque eu sou das que, né? Esquece. Das que tentam mesmo falar. Mas realmente não funciona. A gente precisa tomar ela espalhada. É igual quando a gente está estudando alguma coisa. Se eu leio, e aí depois eu nunca mais leio aquilo, é uma coisa. Agora, se eu leio de novo, a gente aprende, absorve aquele conhecimento e ninguém tira. Sim. Então, como o floral, ele está ensinando o nosso corpo, é isso. A hora que ele está perdendo, vem a informação de novo, vem a informação, até que fala, é assim. Por isso que o trabalho com o floral, ele não tem efeito colateral, e também ele não é para sempre. Depois que a gente equilibra, né, aí a gente não precisa ficar tomando ele sempre. Né? Tem pessoas que voltam depois de anos para trabalhar outras questões, ou tem pessoas que eu não vejo mais no consultório. Significa que deu certo. Tila, falando um pouquinho agora sobre naturologia e terapias integradas. O que é, de fato, a naturologia que você trabalha e como que ela se diferencia de outras abordagens? A naturologia, ela é uma graduação, curso da área da saúde, que trabalha com várias terapias naturais. Então, é uma formação bem completa que a gente tem, né? Tanto as grades da área da saúde, de anatomia, fisiologia, como as terapias tradicionais, chinesa e ayurveda. Aí depois, na minha especialização, eu fui indo mais para a linha da chinesa, né? Então, o profissional naturólogo, ele pode estar inserindo, eu trabalho na parte de clínica, né? Tá. Mas existem naturólogos tanto na parte de serviços de saúde público, naturólogos na educação, né? Ele se diferencia com essa visão integral do ser humano. E a gente tem uma série de terapias e um tratamento nunca é igual ao outro. Nenhuma sessão é igual à outra, porque a gente vai ter justamente essa troca, essa interagência, né? Então, a gente tem uma série de terapias e aí nós vamos construindo junto com o objetivo que a gente tem, né? Construindo essa sessão
esse tratamento. E dentro disso, quais são as terapias que você hoje integra no seu atendimento? E até mesmo nessa parte de recursos, qual que você sempre escolhe por utilizar ali para cada interagente. Porque é tão importante isso, né? Quando você tem uma gama de possibilidades. Ali, né? Às vezes, já aconteceu de interagente falar assim... você conhece alguém que trabalha com argila? Eu falo, eu. Mas você nunca me falou. Eu falei, porque não foi necessário ainda, porque, né? Porque legal, eu faço muita coisa. Sim. Mas a gente tem, né, das ferramentas que eu trabalho hoje, a parte da acupuntura, né, tanto para fertilidade como para questões tradicionais. A cromoterapia, que é a terapia com as cores, né? Cada cor tem uma frequência de onda que a gente vai gerar uma série de efeitos. Então, por exemplo, crianças, né? Pessoas que já têm mais receio das agulhas, a gente tem alguns tratamentos que são sem as agulhas. A parte dos florais de Bach, que são meus queridinhos para as questões emocionais. Sim. Aromaterapia, que agora está, né, mais em alta, né? Uso dos óleos essenciais de uma maneira mais consciente, né? Falando um pouquinho sobre os óleos essenciais, depois você continua falando sobre o que você oferece. O que você fala sobre essa alta no uso dos óleos essenciais? Mas eu vi muita pessoa até ingerindo óleos essenciais e tendo problemas de estômago. Sim. A gente não indica no Brasil a ingestão, né? Tem alguns países que têm regulamentações diferentes, né? Mas na literatura, eu particularmente não encontrei nada que justifique a ingestão, justamente porque o risco é maior, né, de ter uma lesão e tudo. E quando a gente inala ou quando a gente passa, a gente absorve também, da mesma forma. E que não tem os benefícios sem ter esse risco. Mas, com o uso, com essa banalização, com esse crescimento, esse boom da aromaterapia, a gente vê justamente isso, falsas, né, informações erradas passando e pessoas utilizando de formas erradas, né? Então, tendo, por exemplo, na época do Covid, né, surgiu na internet ali um boom que era indicado passar o óleo de limão na máscara. E o óleo de limão, se o limão já mancha, imagina o óleo de limão. Cada gota do óleo essencial equivale a mais de 30 xícaras de chá, em termos de princípio ativo. Então, tem gente que fala, é natural, vou pôr um monte. Se você colocar 3, é quase 100 xícaras de chá. Né? E aí a pessoa não sabe, fala, é natural, que ele não é só um cheirinho, ele é um concentrado de princípio ativo daquela planta. Então, tem uma série de indicações e de contraindicações. Tem óleo que pode aumentar a pressão, tem óleo que pode desencadear uma crise epilética em pessoas, né, que têm epilepsia. Então, é muito sério o óleo essencial. Deus, ele é muito potente, maravilhoso quando bem indicado, mas a gente tem que ter uma série de cautela. E fora que eu falo que é uma conscientização também ambiental, porque para a gente conseguir aquele olhinho, por exemplo, da lavanda, quantas lavandas a gente não tem que colher, né, a plantação e tudo, para a gente usar. Eu falo, para fazer aquele olhinho, então eu falo que é um tesouro líquido, cada gotinha que a gente utiliza, né? Então, com muita sabedoria, é uma ferramenta maravilhosa, mas que a gente tem que ter esse discernimento. Maravilha. Né? Perfeito. E continuando nas suas ferramentas. No universo, então tem a argila da parte terapêutica, que é a geoterapia, que ajuda em casos de dores, de desintoxicação. A argila é muito famosa na questão da estética, né? Mas aí eu entro mais na parte das terapias, porque faz mais aquilo da lá, parte você tem que ter uma terapêutica. paciência também, né? Que aí... a argila de emplastro, assim, que você coloca ela em cima, né, e vai. Então, ela trabalha nos meridianos, tem uma série de fatores que a gente pode utilizar. Tem até mesmo, né? o pessoal fala de banhos de argila, que são bem famosos, Isso, né? que aí a gente... Porque cada argila, ela tem uma concentração de sais minerais e oligoelementos, que o que o nosso corpo estiver precisando, ele vai absorver. E ela também ajuda, né, a desintoxicar o excesso de toxinas que tem no nosso corpo, vai para a argila também. Né? Legal. Então, muito legal. Né, ali é uma série de fatores. E eu trabalho também, acho que foram todas. Não, tem a parte da massagem, da reflexologia, né, do shiatsu. E só de entrar na sala da Tila, você não quer sair nunca mais de lá. Da nunca Tise. mais. Ai, que bom, fico muito feliz. Sério? Que ela é pra realmente a gente desacelerar, né? Pra gente... Eu quase não sou acelerada, então no dia que eu entrei na sala da Tila, assim, eu fui desacelerada na hora que que ela abriu a porta e me recebeu. A gente vai... Tila, você pode dar para nós algum exemplo
de algum movimento que você teve com a aromaterapia, com a cromoterapia, que realmente você viu ali um resultado incrível? De histórias de casos, pacientes, assim, né? Isso. Não é pacientes. Não, não são, é verdade. Interagente. Enquete lá, fala de novo. Interagente. Isso, porque tem essa troca, né? Isso. Essa interagência ali. E assim, até não sei se você tem essa abordagem, mas o que significa que eu vi, dei uma pesquisada, mas eu não... Geoterapia? Geoterapia. É a terapia da argila. Ah, né? então é O chamado gel de da argila geoterapia. Legal. ela é chamada de geoterapia. Legal. É. E do caso, né, você falou com a experiência com da cromoterapia, da cromo, porque, com os assim, olhos, a cromoterapia, a aromaterapia, a gente sabe que elas são eficientes, mas também eu vejo que as pessoas banalizaram demais. Sim. E aí, assim, hoje quando você vai falar disso com as pessoas não levam isso como uma terapia séria. Sim, Então, assim, você dentro desse acompanhamento, tem algum caso que às vezes te marcou por você realmente ter visto um bom resultado? Tem um que foi... Tem vários nesses 18 anos, mas tem um que foi incrível, assim, tanto com a parte, né, que uniu justamente a parte da cromo com a parte da aroma, né? Que era um caso de uma insônia de muito tempo, né? E era uma pessoa que ele tinha a cabeça, né? Porque ele é um empresário, então a cabeça não parava de pensar e deitava e não conseguia desligar. Essa dificuldade de desligar os pensamentos. E aí foi muito legal, porque ele também não acreditava muito, né? Assim, né? Mas ele foi, né? E aí a gente conseguiu, na primeira sessão, a gente fez uma questão com aromaterapia individualizada, né? Um blend para ele. E a sessão de cromo, né? Entre uma delas tem uma que chama... Porque a sessão de cromoterapia que eu faço é uma lanterna, né? Que a gente coloca nos pontos de acupuntura. As cores específicas. Tem que ser exatamente aquela cor. Cada cor tem uma frequência de onda diferente, que vai gerar um estímulo diferente, ainda mais unindo com o ponto que a gente vai utilizar. Então, aí fiz um que chama justamente desestresse mental. E aí, ali mesmo na sessão, nossa, né? Eu preciso ele precisa, eu também. Ele já foi relaxando, né? Aí eu diminuí a luz da sala, né? E aí fomos, aí na sessão mesmo ele já deu ele olhou e falou, não é possível, né? E aí aquela noite, ele dormiu a noite inteira, né? No outro dia, a mensagem de manhã, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu tenho que fazer todo dia isso, mas eu dormi porque fazia muito tempo que ele não dormia, né? E aí, isso que é gostoso, porque aí a partir daí já vem a família toda, né? Porque a gente vai dando esse equilíbrio. Quem motivou essa pessoa a estar frente a frente com você e falar assim, cara, que eu não aguento mais, eu quero... Por mais que eu não tenha... Quem foi que o motivou? A esposa. A esposa. A esposa, porque já tinha ouvido falar, né? Ela já tinha tido... Ela não era minha interagente ainda, mas tinha, né, algumas amigas. Falou, vamos. Aí foi com o estímulo. E esse teu universo, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia, ele tá bem complicado, né, Atila? Porque, assim, se a gente parar pra pensar, terapias integrativas hoje, elas vieram para, de fato, transformar e para potencializar a saúde, benefícios como bem-estar, qualidade de vida, mas o que a gente vê também é uma onda de pessoas querendo fazer apenas buscando o bem, né, financeiro de realmente ter um ganho com aquilo e fazer besteira, né? Fazer coisas realmente que ali não são tão legais. Então, ao mesmo tempo que é incrível, hoje existe um desafio realmente de você poder mostrar para as pessoas um trabalho sério que é feito, né? Sim. Isso acontece bastante, principalmente até em relação com aroma, né, como a gente falou, e com os florais. Porque às vezes as pessoas chegam e falam, mas eu já fiz, não deu certo, né? Não funciona. Mas tudo depende também da forma como é feito, como é orientado. Sim. Porque às vezes a pessoa faz corretamente, mas se não passa a orientação, né, do porquê que tem que tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, por exemplo, na correria a gente não vai tomar. Isso. Porque a gente não sente que realmente a gente precisa tomar daquela forma. Não, vai funcionar, né? E aí não funciona. Então aí perde aquela oportunidade que ela tinha, né, de sentir aquele benefício da técnica, né? Então, hoje em dia mais tem essa questão mesmo, até
Até pela internet, a gente tem vários cursos, né, que tem cursos ótimos, mas tem, né, cursos mais... Em um dia você está especialista, especialista em várias coisas, né? A gente faça seu curso de imersão do final de semana e segue o certificado. Esse é até um dos desafios, porque atualmente também, né, desde fevereiro, eu também sou docente da equipe de bem-estar do Senac. Né? Ai, que legal. Então, aí esse é um dos desafios, né, do nosso curso, né? Dos cursos que tem lá, né? Da equipe de Masso, é justamente formar profissionais com qualidade, porque exatamente, para que tenha esse desafiador, valor mesmo, para criar esse valor mesmo. Tila, e conta agora só, não quero, a próxima, não quero encerrar. Lari não quer encerrar, eu vou enrolar. Não, mas eu queria que você trouxesse um caso de fertilidade, porque essa mulher, ela chega arrasada, não chega no seu consultório? Chega. Tem um caso... Ai, eu até me emociono, né? Tem um caso que eu falo que todos são muito especiais. Tanto quando vem, né, o positivo, quando vem o negativo, a gente chora junto, a gente tá ali, é muito intenso, né? A gente tá nessa trajetória, nessa caminhada. E tem um caso que foi uma moça que fazia... muitos anos que ela estava tentando, né? Mais de 9 anos. E ela chegou para mim e falou, é a minha última chance, porque tem toda uma questão de desgaste energético, emocional, financeiro, porque não é barato, de todas as possibilidades, né? E ela falou, minha última opção, minha última transferência, porque só temos esse embrião. E eu vou fazer tal dia. Eu falei, não. Aí eu chamei, a gente conversou, falei, olha, é a sua última opção. E ela já ia ser logo, ela é só para fazer o protocolo de Paulos, que a gente falou. Aí ela, muito ansiosa, eu falei, não, então você me dá pelo menos 2 meses, porque é a sua última opção. Expliquei para ela da importância, tudo. Então a gente fez ali aqueles 2 meses, né, aguentando a ansiedade, trabalhando. E foi, né? Foi no último embriãozinho que veio. Hoje em dia já, né? Já tá ali. Então, assim, é muito gratificante. A filha dela chama Tilá. Né? Tem que pôr o nome da Tilá. O sobrenome vai ser Tilá. Mas é muito gostoso, né? Assim, e um outro caso, que foi um caso que foi um dos... foi meu primeiro caso de positivo, né? Que eu tava nesse começo ainda. Que, na verdade, ela tinha uma endometriose muito desafiadora e que, pelo menos, né, 2 dias no mês ela ia para emergência porque ela tinha um fluxo muito intenso, uma perda de sangue, então não trabalhava, era bem complicado. Então a gente começou a cuidar, mas voltado para a qualidade de vida, porque na endometriose muitas vezes a mulher não quer engravidar, mas ela tem cólica, ela tem dor, então para essa qualidade de vida. Então a gente começou por essa opção, porque ela era tanto sofrimento que ela nem imaginava que poderia vir a arriscar, né? E aí a gente equilibrou, foi todo esse processo, e até que ela engravidou de uma forma natural, depois que estava ali, né? Então foi o primeiro caso. Caso e lindo. É muito gostoso, muito gratificante. Nossa, né, que legal. É sério, a gente vai encerrar? Não tô achando legal isso, mas tudo bem. Tila, qual que é a mensagem que você deixaria, né, para as mulheres que estão tentando engravidar ou vivendo a gestação e buscam um cuidado mais integrado? É justamente porque elas não estão sozinhas, porque a trajetória da fertilidade, né? Eu não gosto do termo tentante, porque parece que a gente está tentando e não consegue, isso, né? Verdade. Eu falo da futura mamãe, né? Essa jornada, ela é muito individual. Eu, às vezes, não comento nem com a minha amiga, né? E, às vezes, a minha amiga também está pelo processo, né? Então, é justamente essa mensagem de a gente buscar a nossa rede de apoio, né? De não estar sozinha nessa caminhada. Né, se cercar de profissionais, né, de pessoas que você confia, né, dessa rede, e buscar esse equilíbrio de uma maneira integral o quanto antes. Né, porque muitas vezes a gente só busca quando já faz muito tempo, né, e a trajetória, a caminhada pode ser bem mais leve. Né, então, eu acho que quando a gente entende e o nosso corpo respeita o nosso ciclo, entende as nossas fases, fica tudo muito mais leve, gostoso, né? Mais leve, é verdade. E tem em alguns casos, por exemplo, que a gente vai, e essa falta de conexão, às vezes a mulher não sabe nem quando está ovulando,
né? Ela não percebe os sinais do corpo, né? Então, a gente vai perdendo esse contato. E aí, simplesmente esse fato da gente entrar, entender como que o nosso corpo funciona, respeitar e ter esse trabalho, né? E onde que as pessoas podem conhecer esse trabalho mais do que... Nova versão é um ponto, né? Porque através da nova versão as pessoas puderam conhecer um pouco também. Mas e aí? Aonde mais, Tilá? Tem o Instagram, que é Tilá, T-Y-L-A. Isso. Ponto Duarte. Ponto Duarte não, é o pessoal. Pode estar lá também, mas é o Tilá, ponto Naturologia. Legal. Né? É lá que tem mais as informações. Né? E aqui nesse podcast maravilhoso, que, nossa, você vai ajudar muita gente. Muita gente. Eu fico muito feliz pela oportunidade aqui. E para um primeiro momento de podcast da Tilá, meu Deus, né? É profissional já, não é? Ô, Tilá, antes da gente finalizar, vou te fazer uma pergunta. Sim. Tem algum ponto, assim, muito inusitado da acupuntura que você teve que fazer já? De inusitado de função ou inusitado de localização? De localização da agulha. Não, por enquanto eu acho que... Não teve essa necessidade. Não teve assim, né? Não tem essa necessidade. Tanto da agulha, né? Não tem... Às vezes, as pessoas ficam mais receosas, né? Quando a gente coloca ali perto da barriga, um pouquinho mais para baixo, né? Que fica mais assim, né? Mas não teve... O que teve, né? Que é diferente, né? Que a gente faz, mas aí não é com agulha. É com a moxa, que é um bastãozinho de Artemisia. Parece um charuto, não sei se vocês já viram. Né, que aquece ali. E tem pontos específicos que a gente faz para estimular a produção de leite. Então, aí tem que ser, né? Ele é bem ali no mamilo, né? A gente, na região, que é bem a gente sensível, trabalha. Né? Mas ali tem algumas situações que a gente pode colocar, né? E junto com a acupuntura. Então, aí fica, né? Dependendo, a mulher, às vezes, ela tem que estar à vontade, né? Mas pra mim é mais tranquilo. E é maravilhoso, porque você estimula, assim, e aí já na hora, assim, é muito legal. Aberto o canal. Isso. A porta da felicidade do bebê. Que lindo, né? E a partir de que idade pode ser feita a acupuntura? A acupuntura, aí depende, né? Quando a gente... na minha viagem, que eu fiquei 1 mês na China, né? Lá em uma viagem de estudos e tal. Lá a gente via, né? Porque é cultural, então tinha aula pediátrica, que tinha tanto a parte da massagem como a parte da acupuntura. Aqui, a gente vai de acordo com a criança, né? Desde os bebezinhos, a gente já faz sem agulha, né? Então, a gente já consegue para cólica, né? Para ajudar na melhor do sono, que normalmente é o que mais, né? É o que mais vem, é cólica e sono e refluxo, né? A gente consegue já começar a acupuntura desde bebezinho, mas aí a gente não vai utilizar já direto a agulha, né? E aí depois a gente vai ver de acordo com a criança, né? Então, tem criança com 7, com 5, né? Depende muito do perfil da criança, da aceitação, isso, né? Verdade. E da necessidade, porque às vezes tem algumas outras ferramentas, então a gente não precisa necessariamente colocar agulha, né? Perfeito. Tilá, muito obrigado. Desculpa as brincadeiras. Mas... Não, você se controlou. Mas a cabeça... Eu sei. A gente consegue ver. Nós duas vimos. Tilá de frente e eu de lado aqui, eu tava até preocupada. Mas foi delicioso o bate-papo. E muito, muito esclarecedor, que é o mais importante, né? São coisas assim que, até mesmo para mim, quando eu dei uma pesquisada para fazer as perguntas, muitas coisas que eu não conhecia, mas também não fui buscar conhecer, porque ia ter uma especialista aqui para explicar. Parabéns pelo seu trabalho, pela tua jornada até agora. E que Deus continue te abençoando para que você siga nessa missão linda de levar mais saúde, bem-estar, equilíbrio, harmonia para as pessoas, principalmente para as mamães. Ai, eu que agradeço, foi um prazer, viu? Prazer foi nosso. Agora foi já o primeiro, né? Isso, primeiro de muitos outros. Lari, obrigado também pela sua participação. E nós vamos ficando por aqui, mas logo nós estamos voltando com mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.